O nascimento de Isaque é um marco significativo na narrativa bíblica, pois ele representa o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara. A história de Isaque começa em Gênesis 21, onde Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Mas quando essa promessa foi feita, Abraão e Sara já eram idosos. Sara, em sua incredulidade, tentou ajudar Deus, permitindo que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. O filho, Ismael, nasceu, mas em Gênesis 18:10, Deus anunciou a Abraão: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Finalmente, em Gênesis 21, do 1 ao 2, lemos: o Senhor foi bondoso com Sara, como havia prometido, e fez por ela o que havia aqui. Sara gravou e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Um dos episódios mais impactantes da vida de Isaque é o relato de sua quase oferta como sacrifícios por seu pai, Abraão. Essa história, encontrada em Gênesis 22, destaca não apenas a fé de Abraão, mas também a disposição de Isaque em obedecer à vontade de Deus. Deus testou Abraão, pedindo-lhe que oferecesse seu único filho, Isaque, como sacrifícios em uma montanha que ele indicaria. Então Deus disse: leve seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá. Abraão, sem hesitar, preparou-se para obedecer. No entanto, a história se torna ainda mais comovente quando vemos Isaque, que já era um jovem rapaz, caminhando ao lado de seu pai em direção ao local do sacrifício. Ele carregou a lenha para o holocausto e, em um momento de inocência, questionou Abraão: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Essa pergunta ressalta a confiança e a inocência de Isaque, além de criar uma tensão dramática. Nesse momento crucial, Deus interrompeu Abraão. Deus providenciou um cordeiro que foi sacrificado em lugar de Isaque, simbolizando a redenção e a provisão divina. Essa narrativa não apenas mostra o caráter de Abraão como homem de fé, mas também é um prenúncio da redenção que viria através de Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro. Esse teste de fé moldou a vida de Isaque. O casamento de Isaque com Rebeca é uma história notável que revela as exceções e a direção de Deus na vida de Isaque. Em Gênesis 24, Abraão estava preocupado com o futuro de seu filho e com a continuidade da promessa divina. Ele queria garantir que Isaque se casasse com uma mulher de sua própria linhagem, em vez de uma das mulheres cananeias. Assim, Abraão inveja seu servo, possivelmente Eliezer, em uma missão importante. O servo partiu e, ao chegar à cidade de Naor, fez uma oração a Deus pedindo orientação. Ele pediu um sinal: Senhor, faça com que o jovem a quem eu disser, por favor, abaixe o seu cântaro para que eu possa beber, e que disser, beba, e também darei água aos seus camelos. Esse pedido reflete a sabedoria e a fé do servo, que confiou na orientação divina para encontrar a esposa ideal para Isaque. Assim que terminou de orar, Rebeca apareceu, e ela não só atendeu ao pedido do servo, mas também se mostrou generosamente, oferecendo água para ele e para seus camelos. Depois de uma conversa com a família de Rebeca, onde o servo explicou sua missão e testemunhou o plano de Deus, Rebeca decidiu ir com ele para se casar com Isaque. Essa decisão mostra não apenas a coragem de Rebeca, mas também sua disposição em obedecer à vontade de Deus. Quando Rebeca conheceu Isaque, o encontro foi cheio de emoção. Em Gênesis 24:67, lemos: Isaque a levou para a tenda de sua mãe Sara e a tomou por sua mulher. E ele a amou. Assim foi confortado depois da morte de sua mãe. Este momento simboliza o início de uma nova família e o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. A história da paternidade de Isaque é marcada por desafios e complexidades, especialmente em sua relação com seus filhos, Jacó e Esaú.
Essa narrativa se desenvolve em Gênesis 25 até Gênesis 27 e reflete as dinâmicas familiares e as escolhas que moldaram o futuro da nação de Israel. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, Esau e Jacó. Esau era o mais velho, descrito como um homem robusto e caçador, enquanto Jacó, o mais novo, era mais tranquilo e preferia ficar em casa. Essa diferença de personalidades já prenunciava o tanto que viria a surgir entre os irmãos. Em Gênesis 25:23, Deus revela a Rebeca que os 2 filhos teriam destinos diferentes. 2 povos nascerão de você, e 2 nações se separarão enquanto ainda estiverem em seu ventre. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa profecia estabelece uma base para a rivalidade que se desenvolve entre eles. A relação entre Isaac e seus filhos também era complexa. Isaac tinha uma preferência clara por Esau, que lhe trazia caça e, portanto, era mais próximo do pai. Em Gênesis 25:28, lemos: Isaac amava Esau porque ele trazia comida, mas Rebeca amava Jacó. Essa divisão de afeto cria um ambiente propenso a conflitos. Um episódio marcante na vida de Isaac ocorreu quando Jacó, em uma manobra astuta, conseguiu a primogenitura de Esau em troca de um prato de lentilhas. Esau, faminto após um dia de caça, desprezou seu direito de primogenitura e vendeu a Jacó. Em Gênesis 25:34, a Bíblia diz: Assim, Jacó deu ao seu irmão um pão e um prato de lentilhas. Ele comeu, bebeu, clamou-se e saiu. Assim Esau desprezou o seu direito de primogenitura. Esse capítulo da vida de Isaac ilustra as complexidades das relações familiares e as consequências das escolhas que fazemos. Ele também nos lembra que, embora Isaac tenha sido um homem de fé, sua família enfrentou muitos desafios, refletindo a luta humana em busca do propósito divino. Isaac, como pai, teve que lidar com a rivalidade entre seus filhos e a dor da divisão familiar. No entanto, apesar das suas dificuldades, Isaac continuou a ser uma figura importante na história da salvação. Ele manteve a fé em Deus e o compromisso com a aliança, deixando um legado que influenciaria gerações futuras. Através de suas experiências, podemos aprender sobre a importância da unidade familiar, da comunicação e da confiança em Deus, mesmo em tempos de conflito. No último capítulo da vida de Isaac, observamos o legado que ele deixou para as futuras gerações. Isaac, como filho da promessa, teve um papel crucial na continuidade do plano de Deus para a humanidade, sendo o intermediário entre Abraão, seu pai, e Jacó, seu filho. Apesar das dificuldades familiares e da rivalidade entre Jacó e Esau, a aliança de Deus permanece firme. Através de Jacó, a promessa continuaria, e o legado de Isaac seria perpetuado. Isaac, em sua velhice, também teve a oportunidade de se reconciliar com Esau. Em Gênesis 33, Esau, após anos de separação, voltou a encontrar Jacó. Mas ao invés de vingança, o reencontro foi marcado por perdão e reconciliação. Esse momento de reconciliação entre os irmãos, embora não diretamente envolvido Isaac, foi um reflexo do legado de fé e perdão que ele tentou cultivar em sua família. Além disso, em Gênesis 26, Isaac também enfrentou desafios em sua vida, especialmente com os filisteus, que disputavam os poços de água que ele havia escavado. Em meio a esses conflitos, Isaac permaneceu firme e decidiu mover-se, escavando novos poços e garantindo sua sobrevivência. Deus estava com ele em todos os momentos, mostrando que, assim como seu pai Abraão, Isaac era um homem de fé. Em Gênesis 35:29, quando Isaac finalmente faleceu, foi mencionado que ele era um homem velho e satisfeito, e foi sepultado por seus filhos, Jacó e Esaú, em um momento de união. Então Isaac morreu e foi sepultado com seus antepassados, velho e cheio de anos. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram.
Essa passagem encerra a vida de Isaque com um senso de realização e cumprimento, mostrando que ele, apesar das dificuldades e divisões, teve um impacto duradouro em sua família e na história de Israel. O legado de Isaque é um lembrete de que, mesmo em meio a conflitos e desafios, a fidelidade de Deus prevalece. Isaque, como um patriarca, declarou a importância da fé, da conformidade e da continuidade das promessas divinas. Sua vida é um testemunho de que Deus está sempre presente, trabalhando em nossa história, mesmo quando não conseguimos ver. Encerramos a história de Isaque, mas seu legado continua a ser sentido na história da salvação. Sua vida nos inspira a confiar nas promessas de Deus e a buscar a reconciliação e a unidade em nossas próprias famílias. Obrigado por acompanhar esta jornada pela vida de Isaque. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos sobre histórias bíblicas. Até a próxima!